Fala pessoal, professor Daniel de História, tudo bem com vocês? E aí, sétimo ano da tarde? Difícil, nós continuamos, né? Hoje vamos falar sobre o capítulo 7, beleza? A América e seus povos. Então, hoje a gente vai trabalhar, vamos falar sobre os povos no continente americano, mas os povos chamados pré-colombianos. Por quê? A gente sabe que em 1492 começa de fato o processo de colonização nas Américas, né? Com Cristóvão Colombo chegando até a América Central. Então, tudo que a gente chama de América pré-colombiana, a gente vai falar de civilizações que existiam antes da chegada dos europeus, efetiva ali no século XV. Então, às vezes parece que não existia nada, ou que éramos apenas sociedades tribais, ou que éramos simples demais, não tínhamos nenhuma relação social, ou que era tudo muito rústico. E isso é uma inverdade, né? Várias civilizações foram desenvolvidas nas Américas, algumas conhecidas, outras menos conhecidas, e a gente vai falar das três principais. Todo mundo já deve ter ouvido alguma vez da vida falar: os Incas, os Maias e os Astecas, né? Civilizações grandiosas, é, que com alcance incrível, intelectual, cultural, artístico, político, social, antes da chegada dos europeus, ali no século XV, beleza? O nome pré-colombiano vem justamente disso, de ser antes de Colombo, beleza? Então vamos começar pelos maias, né? Os maias, onde no território era o que hoje é a civilização maia? Basicamente a América Central, tá? Se você está tendo dificuldade para se identificar onde fica a América Central, nós temos três Américas, do Norte, Central e do Sul, né? Na página 39 tem um mapa para você se localizar, inclusive mostrando o Brasil, como parte da América do Sul, mostrando a América Central e a América do Norte, onde fica México e Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, basicamente, ficava na América Central, em países como que seriam hoje, né? Guatemala, Honduras, e também no sul do México, ou seja, mais perto da América Central possível, tá? Mas no sul do México se concentrava. É, Foi um período relativamente extenso, né? De 300 a 600 anos antes de Cristo, então a gente tem um desenvolvimento, né, relativamente grande. Era politicamente descentralizado, os maias tinham esse nome, tinham a característica de ser descentralizados e levam o nome maia justamente por causa da agricultura, que era a principal fonte de economia. O nome maia vem da raiz hispânica de maíz, que significa milho, né? Como milho e outras culturas como cacau eram tão importantes para os maias. A organização política era descentralizada, ou seja, não existia um governo central, mas existiam cidades-estado, era como se fossem pequenas cidades autônomas, como hoje, né? Os estados têm uma certa independência, só que não existia um governo central. A agricultura era a principal fonte de economia, né? Desenvolvimento econômico. A sociedade ela era dividida, existia uma divisão social, apesar de não ser absolutamente rígida, mas tinha uma divisão social. Eles eram politeístas, na verdade, eles eram conhecidos por serem extremamente religiosos no seu politeísmo, né? Era uma sociedade muito mística. É... Inclusive, esse misticismo deles vai levar ao desenvolvimento de estudos astronômicos, a gente vai ver, né? Eles vão começar a desenvolver, no sentido intelectual, vão ter uma contribuição muito grande para a astronomia, porque é um povo que tende a observar ao céu e fazer as primeiras as apreensões, e você pode falar: nossa, Daniel, que bobeira, isso não é astronomia, isso é astrologia. Então, vamos lá. Não é porque eles configuravam os deuses no céu que eles deixavam de olhar o céu. Então, aquilo que eles achavam que era um deus que trazia a primavera, podia ser de fato a primavera chegando de acordo com a verificação do céu. Até hoje a gente usa o céu para identificar movimento, clima, temperatura e uma série de outras coisas. A composição das estrelas, as constelações. Então, ainda que de forma mística, eles analisavam, né? A gente precisa entender e respeitar a cultura de cada civilização no seu tempo.
A astronomia, então, foi extremamente desenvolvida, tanto que o calendário é uma das grandes contribuições do calendário maia, né? Vira e mexe alguém fala, segundo o calendário maia, já viram isso, né? O mundo vai acabar segundo o calendário maia. Não, agora vai acabar, agora vai vir um meteoro. Isso por quê? Porque para os maias existem ciclos de vida. Então, o calendário está sempre acabando e começando. Então, a ideia é cíclica do calendário. Tá? Isso é muito importante entender. Tem uma questão, né? Os maias, eles não, diferente dos incas e dos astecas que foram destruídos pelos espanhóis, né? Pelos colonizadores europeus, sejam com as doenças que eles trouxeram, sejam com o exército, os maias, eles foram destruídos basicamente assim, eles foram sumindo. Não existe uma explicação lógica, não, tá? Não existe. Vários historiadores têm algumas perspectivas, alguns estudos, mas isso talvez seja para aquele livrinho Grandes Mistérios da Humanidade. Cada um tem uma perspectiva, perdão, algumas mais próximas, dizendo que provavelmente foi por causa de disputa política, outros apontam uma escassez de alimento, e aí eles procuram o território e acabam se descentralizando, perdendo força. Então, cada um tem uma justificativa, né? Os historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos da antiguidade estudam sobre isso e têm suas opiniões, mas não existe um consenso, beleza? Então, a partir de 900, eles começaram a se dissipar. Os astecas. Os astecas, onde seria o Império Azteca? O Império Azteca seria o que hoje é basicamente o México, tá? O México mesmo. O que a gente chama de Península de Yucatán, né? O bem centro México, perto da cidade do México. Centralizado, diferente dos mais que eram descentralizados, esse é centralizado, né? Existe um governo central na Península de Yucatán e extremamente militarizado, tá? Um exército forte, organizado, então bastante diferença entre maias e astecas. A agricultura é uma coisa em comum, né? E a divisão da sociedade, essa sim, já era um pouco mais rígida. Não chega a ser estamental, ou seja, não chega a ser assim, impossível de mudar, mas era uma divisão rígida. Os astecas ficaram conhecidos muito, né? Ficaram muito conhecidos por causa da sua arquitetura e da sua engenharia. Os astecas foram responsáveis, por exemplo, por construções que vão ser como se fosse o protótipo, digamos assim, do que seria a água encanada ou o esgoto, coisa que não acontecia no século XVIII na Inglaterra, né, ou no século XIX. Então, para vocês verem do que a gente está falando na antiguidade. Então, é um desenvolvimento da arquitetura, uma matemática, engenharia extremamente aguçada, uma arquitetura belíssima, admirada e estudada até os dias de hoje. Como eu disse, os astecas vão ser dizimados aos poucos, de uma grande onda primeiro, né, com as doenças. Os europeus, a gente sempre tem que lembrar que os europeus chegaram aqui e destruíram, sim, de fato, mas a primeira destruição que os europeus trouxeram, imperialista, a primeira destruição colonial que eles trouxeram foi a destruição biológica. Então, o fator biológico foi fundamental, porque eles trouxeram para cá sífilis, gripe, a própria ideia da peste, né? Ou seja, existe uma série de doenças, lepra, uma série de doenças que não existia, né? Não existiam no continente americano, e passam a existir com a chegada deles. Então, isso dizima. Aí você fala, nossa, Daniel, mas assim, do nada todo mundo pega? Então, estamos numa pandemia. Você percebe que as pessoas precisam, o ser humano e o corpo, ele precisa de anticorpos, desenvolver, existe uma ciência, né? A gente está falando da ciência hoje, mas imagina sem a ciência, precisaria de muito mais tempo para o corpo humano se adaptar e criar resistências biológicas a um novo vírus. Então, você imagina como as doenças funcionam, né? Imagina agora e imagina em 1500, né, em 1492. Então, a gente está falando de momentos diferentes, muito tempo, de muita gente morrendo por causa do fator biológico. Bom, os incas, diferente dos maias, os astecas que ficam ali entre a América Central e a América do Norte, os astecas só na América do Norte, tá? Só ali no México. Os maias já na América Central e uma parte na América do Norte, no sul do México, a gente falou. Os incas, eles ficam na América do Sul, no nosso continente, né? Basicamente ali no Peru, né? O centro do Império Inca vai ser no Peru, mas além do território peruano seria
que a gente chama de Cordilheira dos Andes, né? Que é todo esse território que vai perpassando ali o Chile, é como se a gente chama coluna da América do Sul, né? Então, todo esse território da América do Sul, andino, da Cordilheira dos Andes, que a gente chama, era da civilização do Império Inca. Os Incas tinham uma sociedade centralizada, mas eles eram centralizados e tinham uma diarquia, isso quer dizer que eles tinham 2 reis, tá? Eles eram politeístas, mas apesar de serem centralizados, né, de ter um governo central, eles trabalhavam em regime coletivo, então tinha o coletivismo de trabalho, né? Inclusive, quando a gente fala sobre trabalho, quando a gente fala sobre o Império Espanhol na América do Sul, vocês vão ver como é que isso foi aproveitado de uma forma bem cruel, com o trabalho escravo, né? Porque isso aconteceu com todos. O trabalho indígena, o trabalho nativo escravo aconteceu tanto o que seriam os astecas quanto os incas. Os incas tinham agricultura também, a agricultura em terraços, né? A ideia de dividir lotes de terra para desenvolvê-los, isso era muito usual, era uma característica. Como contribuição cultural, digamos, a gente pode colocar a tecelagem, teciam muito bem, tem muito a ver com a produção de tecidos, ter o valor místico também, uma filosofia religiosa, mas, sobretudo, eu gostaria de ressaltar a matemática, né? É atribuído, por exemplo, aos incas o desenvolvimento do ábaco. Se você não sabe o que é ábaco, é aquele, como se fosse um aparelhinho, pode jogar no Google, ábaco, né? Você vai ver. É como se fosse um jogo, né? E ele tem várias como se fossem várias pedrinhas, você vai arrastando para o lado, como se fosse uma calculadora, né? Bem antiga, né? Você consegue calcular, colocar 2 para um lado, 6, você consegue fazer cálculos a partir dali, uma espécie de uma calculadora primitiva, o que é incrível, né? Então a gente está falando de grandes civilizações que tiveram seu fim, no caso dos maias, por motivos desconhecidos, apesar de poder ser descentralização política, fome, escassez, briga, mas não tem um consenso histórico, historiográfico. E os incas, os mais dizimados pela colonização dos europeus pós-Colombo. Tá bem? Galera, alguns exercícios para a aula de hoje. Vou deixar aqui para vocês. Os exercícios são pouquíssimos, tá? Vou ser bem legal com vocês. Apenas na página 49, 1, 2, 3 e 5. Tá bem? 1, 2, 3, 5 da página 49 desse capítulo. Só uma coisa que talvez eu tenha esquecido de falar, talvez não, esqueci de falar. Deem uma olhada na apostila de vocês, tá bom? No capítulo, depois assista a aula, talvez fique mais claro. Isso ajuda para o esclarecimento de vocês. O centro religioso era dos Incas, que é importante lembrar, era a Machu Picchu, tá? Nós temos Cusco e nós temos Machu Picchu. Cusco seria uma central política, né? E Machu Picchu uma religiosa, que até hoje é visitada, né? Patrimônio cultural, evidentemente. Importantíssimo. Galera, é isso. Bons estudos, bons exercícios e forte abraço.